pergunta como, né? Como conciliar trabalho e vestibular. Acho assim, primeira coisa que eu queria falar para ela, tá? O primeiro ponto, não é fácil. Não é fácil. Uma coisa é você querer passar em medicina, estudando em casa, com o seu pai, com a sua mãe te apoiando, né? Você tendo feedback da tua família. Tudo bem. Então, assim, não é fácil, tá? Uma coisa é você ter apoio da sua família, você ter alguém que vai investir em você durante esse processo, né? Então, você vai ter a pressão do vestibular, nos conteúdos, toda essa dinâmica. Perfeito. Só que o ponto é que essa questão financeira influencia muito, né? Porque provavelmente ela trabalha aqui, ela trabalha não porque ela quer, ela trabalha porque ela precisa, né? Porque seria muito mais benéfico ela não trabalhar, ela só estudar, né? Mas às vezes a gente tem que fazer o melhor que a gente consegue. Tem muitas vezes a gente não consegue fazer determinadas coisas e tá tudo bem, né? Segue o plano, segue o foco, né? Bora para cima da medicina. Tudo bem. Então, assim, o primeiro ponto, não é fácil, tá? Não é fácil, ok? Não é fácil. Você vai ter que ter uma estratégia de estudo muito eficiente para que você consiga ter resultados, né? Para que você consiga aprender os conteúdos. Quando eu falo resultado, eu não estou falando necessariamente da aprovação. Eu estou falando de aprender os conteúdos, né? Memorizar os conteúdos para que ela consiga ter um bom resultado nos estudos. Ok? Então, assim, o tempo, né? O tempo, por que eu estou falando isso, pessoal? Só para vocês entenderem o raciocínio, tá? Presta atenção para vocês entenderem o raciocínio de por que eu estou falando isso. A Camila, ela precisa de uma estratégia de estudo que faça ela ter produtividade mental. Anota aí. Produtividade mental. Por quê? Porque o grande impasse dela, não só dela, mas todas as pessoas que estudam e trabalham, têm esse impasse, é o tempo. Então, produtividade mental é o quê? É você adquirir mais conhecimento, porque estudar o quê? Estudar é adquirir conhecimento. Se eu sento aqui, no meu canto de estudo, e eu não adquiro conhecimento, eu estou fazendo qualquer coisa menos estudar. Se eu não adquirir conhecimento e eu não consigo recuperar esse conhecimento, eu estou fazendo qualquer coisa menos estudar. E aí vem o ponto. Então, assim, muitas vezes o cara estuda 1 hora e tem mais resultado do que o cara que estudou 10 horas. Então, produtividade mental é o quê? Produtividade mental é aquele período de tempo que eu tenho para estudar, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, independente do tempo que for, é eu sentar para estudar durante aquele período de tempo e eu adquirir conhecimento. Isso é estudar. E o que a produtividade mental faz? Ela intensifica isso. Então, produtividade mental é eu intensificar isso. Então, para mim adquirir conhecimento, o que eu preciso? Eu preciso ter atenção, né? Por quê? Senão você estuda e não entende o que está acontecendo ali. Atenção, é o coração da aprendizagem. Tendo atenção, eu vou entender aquele mecanismo, eu vou entender aquela fórmula, eu vou entender aquele conceito. E aí, quando eu entender, eu aprendi. Porque para mim ter esse entendimento, para mim ter essa aquisição do conhecimento, eu preciso de uma ferramenta chamada aprendizagem. Então, eu preciso de atenção, eu preciso de aprendizagem e, por fim, eu preciso do quê? Eu preciso de memória. Para me lembrar desse conteúdo no dia da prova. Correto? Então, o que ela precisa? Né? Como é que ela vai conciliar isso? Ela precisa o quê? Ter uma estratégia de estudo que faça ela ter mais produtividade mental. Ou seja, quando ela senta para estudar, se for 30 minutos, se for 1 hora, se for 2 horas, independente do tempo que for, quando ela sentar para estudar, ela tem que ter atenção, ela tem que ter a aprendizagem e ela tem que ter memória. Porque assim, às vezes eu converso com pessoas, né, que não conseguiram passar em medicina. Então o cara vai ter que esse ano estudar de novo, tá? Ele não acreditou
na minha metodologia, ele não acreditou no que eu falo e ele tentou ir sozinho. Não, eu vou sozinho aqui, Léo. Eu vou estudar sozinho, com videoaula do YouTube, com dicas do YouTube. Beleza, pode ir, boa sorte. Né? Vou estudar sozinho. Boa sorte. E aí chega no outro ano, a mesma pessoa, porque fica o histórico, entendeu? Eu tenho um histórico. Quando tu manda mensagem, fica salvo ali as mensagens. Então tu consegue ver o histórico do que a pessoa mandou mensagem para mim. Aí no outro ano ela vem lá desesperada. Léo, fui mal no Enem, me dá um conselho, isso, aquilo, né? O que a galera me pede de conselho, assim, é surreal, né? Eu sou um conselheiro, de tanto conselho que o pessoal me pede. Então, vamos lá. Aí, depois, passou o ano, a pessoa me manda mensagem. Pô, Léo, não consegui passar, fui mal, não sei o quê, tô desesperado, o que eu faço? Né? E aí a pessoa, ela pergunta o seguinte, tá, como é que eu faço? Só que o ponto é, o que ela fez de errado, não o que ela vai fazer. Vamos analisar primeiro o que ela fez de errado. O que fez ela estudar e não conseguir passar? E aí o pessoal sempre leva a métrica do tempo. Tanto que a Camila pergunta do tempo, porque na visão dela, na concepção, nos pré-conceitos, os conceitos prévios que ela tem uma ideia que ela precisa estudar muitas horas. Para passar em medicina, precisa de muitas horas de estudo. Então, esse é o conceito dela. Então, na cabecinha dela, o que ela tem que fazer? Qual que é a conduta que ela teria que fazer? É tempo. Então, ela precisa aumentar o tempo de estudo. Só que, muitas vezes, essa é uma variável que não é ela que tem que ser mudada. A variável que tem que ser mudada é a estratégia de estudo. É melhorar a atenção, melhorar a aprendizagem e melhorar a memória. Porque às vezes ela dorme 8 horas, ela tem o trabalho dela, ela não tem como ter mais tempo de estudo. Não tem como aumentar o tempo de estudo. E às vezes ela até consegue, tá, beleza, então eu vou dormir menos. Eu durmo 5 horas por noite e vai sobrar mais 3 horas para me estudar. Vamos supor aqui, ela não respondeu, né? Mas vamos supor aqui que ela estude 3 horas por dia, tá? E ela viu no YouTube, viu no Google, viu em algum lugar que para ela conseguir passar em medicina, ela precisa de 6 horas. Vamos supor, um exemplo. Então, ela dorme 8 horas e ela não tem de onde ela tirar horas para estudar. Aí, o que ela faz? Ela tem a brilhante ideia de aumentar o tempo de estudo dela. Então, ela vai, em vez dela estudar 3 horas por dia, ela vai passar a estudar 6 horas. Da onde que saiu essas 3 horas que ela vai estudar mais? Saiu das 8 horas que ela dorme. Então, em vez dela dormir 8 horas, ela vai dormir agora 5 horas. E assim, é muito, mas assim, muito comum ver esse tipo de erro. E na cabecinha de vocês, né, para ficar uma aula mais interativa, na visão de vocês, do ponto de vista neurocientífico, a galera me acompanha há bastante tempo aqui, né? Então, vocês têm um mínimo de conhecimento. Por que é errado fazer isso? Na cabeça de vocês, aumentar o tempo de estudo. Ó, Med.sonhos, ela falou o seguinte: o sono é importante para o processo de memorização. Perfeito. Então, veja bem, se pega uma dica de um coach, de um guru de autoajuda que não tem esses conhecimentos, né? Não tem esses conhecimentos, o que a pessoa faz? A pessoa pega dicas aleatórias, né? A pessoa pega dicas aleatórias e aí ela tenta aplicar essas dicas na rotina de estudo dela. E aí, o que acontece? O que essa pessoa faz? Ela tenta aumentar a variável tempo. Ela tenta aumentar o tempo de estudo dela. E aí ela tira esse tempo de estudo do sono. E é durante o sono que acontece o processo cognitivo de memorização dela. Vai guardar as informações. Então, em vez dela querer dobrar esse tempo de estudo, né? Lembra, nós não estamos mexendo no trabalho dela. O trabalho dela está lá. Nós não estamos mexendo no trabalho dela. Nós estamos mexendo o quê? Na qualidade do estudo dela. Então, beleza, ela tem 3 horas, não tem o que fazer, Léo, porque eu tenho que dormir 8 horas, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, então não tem o que fazer, eu tenho 3 horas de estudo. Então, o ponto agora é o quê? Como é que eu adquiro conhecimento durante essas 3 horas de estudo?
Faz sentido para vocês? Comenta ali. Léo, faz sentido para mim. Então, quando ela senta para estudar, o que ela tem que fazer? O que a Camila tem que fazer? Ela tem que pensar, como é que eu aumento a minha atenção seletiva? Como é que eu aumento a minha capacidade de aprendizagem? Como é que eu aumento a minha capacidade de memorização? E é muito legal isso, por quê? Porque a aprendizagem, a memorização, elas são ferramentas cognitivas, elas são habilidades cognitivas que nós temos. Então, se é uma habilidade cognitiva, eu consigo treinar ela, que nem um músculo na academia. Se eu levanto 10 quilos, eu consigo treinar esse músculo, eu consigo deixar esse músculo mais forte, eu consigo treinar essa musculatura para deixar ela mais forte e para mim conseguir levantar mais peso. Só que o meu músculo ele não vai ficar mais forte se eu for passivo. Eu tenho que ser ativo, eu tenho que ir na academia, eu tenho que levantar o peso, eu tenho que ter um esforço muscular, tem que ter uma resistência muscular para me conseguir levantar aquele peso. Aí eu deixo, acontece um processo fisiológico, acontece a hipertrofia muscular, e eu deixo essa musculatura mais forte, logo eu consigo levantar mais peso. Acontece algo muito semelhante como a aprendizagem e a memória. Quanto mais você treinar de forma ativa, mais você vai desenvolver essa musculatura. Então, imagina que a aprendizagem e a memória são um músculo. E aí você precisa treinar esse músculo. Aí aquela pessoa que não conseguiu passar em medicina, eu pergunto para ela às vezes, né? O cara pede um conselho. Aí antes de eu dar o conselho, eu perguntar: como que tu treinou a tua capacidade de aprendizagem? Como que tu treinou a tua capacidade de memorização? Aí o cara nem sabe o que é aprendizagem, nem sabe o que é memória. Aí, tá, mas o que é treinar? Aí tem que perguntar, tá, mas como que tu fez para adquirir esse conhecimento? Tu investiu em física, tu investiu em matemática, tu investiu no curso de redação e tá aí mais um ano estudando. Ah, não, mas é que demora 3, demora 5 anos. Será? Eu tenho alunos meus que passaram em medicina em 60 dias. Eu tenho alunos meus que passaram com meses de estudo. Com filho pequeno, sem apoio da família. Entendeu? Então, por quê? Porque quando eles sentavam para estudar, eles sabiam, eles tinham o conhecimento necessário para ter mais atenção, mais aprendizagem e mais memorização. Eu ensinei para eles o que eles tinham que fazer. Eu passei esse conhecimento para eles. Então, eles sabiam o que tinham que fazer.